Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo de educação financeira, a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo. E vamos ver que pesquisar é muito importante para a gente planejar um empreendimento, o lançamento de produto, que são extremamente importantes para que a gente tenha esse negócio dê certo, ou seja, não caia naquele... Porque a gente já conversou, né? O brasileiro é um povo extremamente empreendedor. Só que muitas empresas se iniciam, mas não continuam exatamente porque elas não conhecem direito o mercado e às vezes apostam em áreas que já estão saturadas ou que não correspondem ao que o cliente está querendo. Então, por isso, uma pesquisa pode salvar um negócio dele exatamente dar certo e não sair desse grande número ainda de empreendedores que começam a empreender e o que acontece? Fracassam exatamente porque não planejaram e não conheciam muito bem o mercado onde eles estavam se inserindo. Então, nosso objetivo hoje da nossa aula é pesquisar o mercado e planejar a implantação de um empreendimento. Que nós já falamos, né? O brasileiro é um empreendedor por natureza. Então, a gente vai compreender a importância de uma pesquisa de mercado, vamos identificar aspectos de planejamento de um negócio e compreender como empreender a partir de uma pesquisa e planejamento de um negócio que é fundamental para ele dar certo. Então, é importante pesquisar o mercado antes do lançamento de um produto ou do lançamento de uma empresa. Então, quando você quer, eu quero deixar de ser empregado, eu quero ser um empreendedor, quero ser o dono do meu nariz. Então, eu tenho que descobrir qual é a área que eu tenho afinidade e também eu preciso saber se naquela afinidade, aonde que eu posso abrir esse negócio. Então, para isso, eu tenho que estudar bastante. E um dos estudos é exatamente sobre o mercado. Como é que o mercado está dentro daquela área que eu quero empreender? Obviamente seria interessante eu usar uma área que eu goste, que me faça muito bem e que eu já conheça. Se eu não conheço direito essa área, eu preciso estudar ela exatamente para eu conseguir atingir. Tá? Vamos ver esse estudo de caso, né? Vocês viram que estudo de caso dentro do empreendedorismo é bastante importante para a gente ver o que as pessoas acertaram e também aquelas coisas que não deram muito certo, exatamente para a gente não repetir esses erros. Marlene decidiu abrir uma joia de bijuteria com a sua irmã. Muito tradicional, muito normal isso acontecer, né? Abrir com uma amiga, com uma irmã, com um parente, alguma coisa assim. Mas a gente precisa saber o que fazer. Elas concluíram que a loja seria online, uma vantagem, né? Ela não vai ter despesa com aluguel, pode trabalhar dentro de sua própria casa, tem as vantagens, mas também tem as desvantagens. Como que ela fez isso? Ela está usando um perfil do Instagram para divulgar as peças que elas fabricam e vendem. Essa é uma estratégia que está sendo usada muito dentro das redes sociais que as empresas utilizaram exatamente para chegar próximo ao cliente, né? Porque através da loja digital, às vezes fica difícil da pessoa chegar. Então ela vai ter que ter uma grande rede exatamente para conseguir. Mas quem seria o público que elas iriam utilizar? Elas criaram um perfil no Instagram e os contatos da rede social que elas próprias tinham. Então o foco era vender para as pessoas que elas já conheciam inicialmente, né? Então, para que serve uma pesquisa de mercado? Vamos lá. As estatísticas do fracasso de novos negócios, que eu já comentei com vocês, são extremamente altas. Quando analisamos esses números, é fácil pensar que não vou empreender não, porque é muito difícil e a maioria acaba perto de 50% fracassando, então não vou empreender, vou manter lá. Não é por isso que você não vai empreender. Você tem que conhecer muito bem o mercado. Então, vamos lá. Vendo o caso da Marlene e a sua irmã, elas já começaram o seu negócio de uma forma acertada, ou seja, elas realizaram uma pesquisa de mercado. Como é que elas fizeram isso? Com base na pesquisa de mercado, elas poderão planejar o empreendimento com mais exatidão, pois saberão os seus consumidores gostam tanto em relação ao produto quanto em relação ao preço e assim ajustarão a fabricação dessas peças e também a venda, ou seja, elas vão saber que tipo de peças as clientes mais vão gostar e também em termos de preços.
que não é um preço muito exorbitante e também um produto de qualidade, né? Elas vão conseguir dosar a quantidade. Vocês sabem realizar uma pesquisa no Instagram? Vocês já fizeram uma pesquisinha no Instagram? Eu mesmo já comecei lá, colocando uma perguntinha para eu saber o que os meus amigos querem saber sobre determinada coisa que está acontecendo na minha vida. Essa mesma estratégia você pode fazer exatamente por uma pesquisa de mercado do seu empreendimento. E isso vai facilitar muito você compreender o que as pessoas estão pensando sobre aquele produto que você está ofertando. Se vocês estivessem no lugar das duas irmãs, que tipo de pergunta fariam para os seus clientes? Agora, se vocês estivessem lá no lugar delas, que tipo de pergunta vocês fariam para os futuros clientes ou os clientes que vocês já têm? Vamos lá olhar. Para realizar as pesquisas no Instagram, é possível criar stories com uma enquete ou uma caixinha de perguntas. Já ouviram também da caixinha de perguntas, né? Que é bastante importante. No caso das duas irmãs, elas poderiam questionar os clientes a respeito do design do produto, peças que mais compram em outras lojas, brincos, anéis, pulseira, colares, quais as cores que elas gostam, preços, etc. Claro que você não vai perguntar tudo ao mesmo tempo, né? Instagram é uma rede social onde ela está mais focada numa foto e não num texto, né? Como no caso do Twitter. Então, o que você vai ter que fazer? Ser muito específico dentro dos seus questionamentos, obviamente. Aqui tem alguns exemplos, ó. Você já testou uma nova enquete no Instagram Stories? Sim ou não? Uma pergunta bem simples, sim ou não? Faça uma pergunta para mim. Esse daqui já seria uma caixa de perguntas, onde você quer uma pesquisa mais específica, a opinião delas ou dos seus clientes ali que você pode fazer. Bastante interessante. Pegue seu Instagram e comece a treinar quem ainda não fez esse tipo de questionamento, que é bastante interessante. No caso aqui da pesquisa sim não, vai me dar um valor numérico. Esse tipo de pesquisa a gente chama de pesquisa quantitativa. A gente já falou lá no nosso vídeo de nivelamento, né? É um tipo de pesquisa que a gente chama de quantitativa, que trata-se de números. E é bastante importante, então são perguntas específicas quando eu quero saber um número para eu poder melhor me organizar. Quando eu faço caixa de texto, eu vou obter opiniões, ou seja, ela vai estar se qualificando como uma pesquisa qualitativa, ou seja, eu vou pegando opiniões e observações que as pessoas vão me fazer. Então vai ficar uma atividade para vocês pensarem, quem nunca fez esses stories com perguntas e também caixa de opinião, para vocês pegarem o story de vocês, criarem caixinhas ali, pode ser a partir de situações da vida de vocês e vocês criarem ali 3 stories ali, fazendo perguntas de pesquisa que vocês poderiam fazer, ou pegam esse exemplo aqui e pode criar um Instagram já fictício de um empreendedorismo que vocês gostariam de fazer. E isso já começa a vocês utilizarem esse conceito que é bastante importante para vocês. Agora eu vou fazer um exercício que nós vamos fazer agora, tá? Imagine a Marlene e sua irmã esperam atender 40 clientes no primeiro mês de trabalho. Desse, espera-se que 15% comprem um brinco e uma pulseira. O restante das vendas deve ser um colar por cliente no mínimo. Qual é o total de produtos que as irmãs terão que ter no primeiro mês para oferecer ao cliente? Isso é muito importante, porque elas têm uma estimativa de quantos clientes vão ter, ou seja, elas vão ter que ter esse estoque. Se você não tem estoque, você acaba atrapalhando as próximas vendas. Então, qual seria o estoque que essas irmãs vão ter que ter? Leiam bem com cuidado, analisem, são contas bem simples que eles vão fazer e já voltamos a conferir o resultado.
Então, galera, vocês viram que pesquisa é fundamental. Nesse caso agora a gente já está pensando, que elas já viram que peças as amigas gostam da sua rede social, então o que elas vão fazer? Elas têm que confeccionar o produto e dentro do que eles vão pretender vender, ou seja, qual que é o seu estoque, né? Então, como é que elas vão fazer? Elas fizeram isso daqui e vamos ver qual foi o planejamento de estoque que elas vão ter que ter por os primeiros 30 dias. Então, vamos lá. Eram 40 clientes. 15%, lembram, 15% é 15 dividido por 100 vezes 40, ou seja, 40 vezes 0,15, 15% comprarão um brinco e uma pulseira, ou seja, serão 6 clientes. Ou seja, serão 6 brincos e 6 pulseiras, então elas vão ter que ter 12 peças. O restante das vendas deve ser um colar para o cliente. Se 6 vão comprar 2 peças, vai sobrar quanto? 34, serão 34 colares. Portanto, o que é a estimativa da venda delas? 6 brincos, 6 pulseiras e 34 colares. Ou seja, elas vão ter que ter um estoque mínimo de 46 peças. Isso é bastante importante para o estoque não ficar muito grande e ficar muito dinheiro imobilizado, né? Porque às vezes um dinheiro muito imobilizado ali dificulta o que a gente chama do capital de giro da empresa, aquele dinheiro que ela precisa para comprar novos materiais e, consequentemente, pode atrapalhar o seu negócio nesse aspecto. Então, planejar o mercado, ou planejar o que você vai vender, aonde você vai instalar, é extremamente importante para a saúde financeira da sua empresa e também para ela se valorizar dentro do mercado. O planejamento de uma empresa deve ser feito bem antes dela começar as atividades. Nele irá constar o propósito da empresa, preste atenção que vai ter um questionamento daqui a pouquinho sobre isso. O propósito da empresa, por que a empresa existe? Onde ela quer chegar? Quem são os encarregados por fazer a empresa atingir seus objetivos? São alguns questionamentos. Objetivos: vender o que e para quem? Para quem que vai vender e o que que você vai vender? Quem somos? Qual a visão daquela empresa? Qual a missão da empresa? Quais são os valores? Isso é importante. Ah, mas eu vou vender brinco, lá eu preciso ter valor. Tem que ter o valor. Você tem que tratar bem o cliente, tem que ter a questão da aceitação dos diferentes tipos de cliente e assim sucessivamente. Qual é o plano de ação? Como iremos trabalhar? Onde iremos trabalhar? Quem irá trabalhar conosco? Quando iremos trabalhar? Levantar questões que mostrem o caminho da empresa e ações que ela vai adotar no seu dia a dia, ou seja, na sua rotina. Então, agora, dentro daquilo que eu falei, quero prestar atenção, o que vocês vão fazer agora é responder essas questões de acordo com o negócio da Marlene e da sua irmã. Qual é o propósito do negócio dessas duas irmãs? Qual é o objetivo desse negócio? Qual a missão, a visão e os valores delas? Como pode ser o plano de ação desse investimento? Baseado no que nós conversamos, vocês vão responder essas questões, vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a discutir essas questões.
Vocês viram que para empreender, eu já estou dando a dica, vocês lerem bastante, conhecerem casos, facilita muito. É como eu fiz agora com o exemplo da Marlene e da sua irmã. A gente vai vendo o caso dela, a gente depois adequa a ideia que a gente tem do nosso empreendimento. Então vamos lá. Qual o propósito do negócio dessas duas irmãs? A empresa das irmãs existe para quê? Para vender bijuteria e deixar as pessoas mais bonitas, não é verdade? Uma mulher, um homem, porque não é só a mulher que compra, né? Homens também podem comprar uma bijuteria. Qual o objetivo? Fazer ornamento e a pessoa se sentir mais bonita. Esse é o objetivo. Qual o objetivo? O objetivo dela é vender essas peças inicialmente para suas amigas. E depois, obviamente, ela vai conseguir vender para as amigas das amigas, que vai ser uma corrente de indicações que vai ter. A missão delas é se tornarem vendedoras de bijuteria, referência quando as amigas quiserem comprar uma peça. A visão delas é vender para estudantes de outras escolas próximas. Os valores é sempre produzir peças com qualidade e um preço justo. Agora, como pode ser o plano de ação desse empreendimento? Já o plano de ação é trabalhar em casa, produzindo as peças, anunciar no Instagram, vender na escola através do contato das suas amigas. Ou seja, a aplicação de pesquisa do mercado nos permite também atingir esses objetivos. A história do empreendimento de Marlene e sua irmã, do que vimos sobre pesquisa de mercado e planejamento de negócio. Com base na história delas, planeje um próprio empreendimento, ou seja, o que você, o seu colega das salas, seus familiares poderiam fazer e pensem, como a gente falou do exemplo da Marlene, que vocês poderiam executar. Isso daqui vai ser uma mão na massa para vocês trabalharem. Tranquilo? Então, concluindo o que a gente falou nesse vídeo, nós vimos que pesquisar mercado é fundamental para conhecer onde a empresa irá atuar, quem são seus clientes e também entender como trabalham os seus concorrentes. A pesquisa é a base do planejamento para estruturar o negócio e direciona como a gente aumenta os nossos ganhos e reduz os riscos de prejuízo. Planejamento empresarial permite que o empreendedor adeque a sua empresa ao mercado e alcance bons lucros. Nesse vídeo a gente comentou exatamente a importância do planejamento dentro de você conseguir empreender qualquer que seja a área. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.